Olá, alunos da administração. Bom, dando continuidade ao que nós vimos ontem, não é? Hoje nós vamos ver sobre os elementos da comunicação e as funções da linguagem, que são fundamentais para que eu possa alcançar a minha finalidade comunicativa. Eu já havia falado sobre a finalidade comunicativa com vocês, não é? Dizendo que quando eu quero comunicar, eu preciso ter um objetivo, não é? Porque eu estou pensando em um outro que vai escutar, ou vai ler, ou vai ver a minha mensagem, certo? Então aí, se eu quiser ter uma comunicação eficiente, eu preciso saber como fazer isso, não é? Da maneira mais eficiente possível. Isso não vai garantir 100% do que eu pretendo, mas vai ajudar muito para que isso aconteça, né? Para que eu possa me comunicar de uma maneira eficiente. Bom, então, o que nós vamos ver primeiro são os elementos da comunicação, e nesses elementos da comunicação nós temos 6 elementos que são fundamentais, que são o emissor, não é? Que é aquele que emite a mensagem, é a pessoa que fala, é a pessoa que escreve, não é? Ou é uma pessoa que utiliza uma linguagem diferenciada, mas que ela vai compartilhar isso com esse outro, que a gente chama de receptor. Receptor porque é ele que vai receber a mensagem, ele que vai decodificar essa mensagem. Isso vai significar que a gente precisa ter um código linguístico em comum. Não adianta eu querer me comunicar da melhor forma possível com um alemão falando português. Isso nunca vai acontecer, não é? São idiomas completamente diferentes. Mas se eu vou me comunicar com um brasileiro, ou mesmo com um português que nasceu em Portugal, eu preciso me esforçar para que eu possa transmitir a mensagem que eu quero. Então, aí entram várias questões, né? Às vezes, olhar para esse receptor pode me indicar se ele está compreendendo ou não o que eu estou comunicando. Se ele não estiver compreendendo, eu posso ajustar o que eu estou dizendo, não é? Quando, por exemplo, a gente vai conversar com um advogado e ele começa a usar aquela terminologia que é própria do curso de direito, né, da atividade do direito, muitas palavras a gente não vai entender. Então, ele precisaria falar decodificando essas palavras para a gente, não é? Mas isso, na verdade, torna-se um ruído, né? O ruído não é um som alto, mas é algo que interfere na comunicação. Interfere porque a gente desconhece o vocabulário que é usado pelos advogados, pelos juízes, né? Por quem trabalha nessa área. Mas partindo do emissor, não é? Novamente, ele é o locutor, ele é o autor de um texto, ele é quem está falando para alguém, não é? E aí ele precisa, claro, estar consciente de para quem seria essa pessoa. Claro que existem momentos em que não é possível, não é? O escritor, por exemplo, ele escreve imaginando um leitor, ou leitores, mas isso não quer dizer que ele vai alcançar todos esses leitores que ele imagina. Ele pode até alcançar outros em que ele nem estava pensando, mas ele vai escrever supondo que algumas pessoas vão ler, certo? Então, esse é o emissor, é o que emite a mensagem. O receptor é quem ouve, quem lê, né? Ele é o destinatário, também chamado de interlocutor. Então, o interlocutor é aquele com quem o emissor conversa, ou emite uma mensagem por escrito, né? Então, é essa pessoa que vai decodificar a mensagem. Bom, depois desses 2 elementos, nós temos a mensagem, né? Que é o objeto da comunicação, é o assunto que é tratado na comunicação, que se estabelece entre o emissor e o receptor.
Então, o assunto é a mensagem. Muito bem. E o código? O código são um conjunto de sinais escolhidos pelo emissor e que são usados nesse processo comunicativo, na transmissão da mensagem. Então, como eu falei antes, é preciso pensar no meu receptor. Se ele for uma pessoa muito comum, uma pessoa, podemos até dizer, que não tem muito estudo, muito conhecimento, se eu começar a utilizar palavras muito elaboradas, digo no sentido de palavras de pouco uso, né? São mais utilizadas em textos técnicos, textos científicos, dificilmente essa pessoa pode compreender o que eu estou falando, né? Então, esse código que eu vou usar, ele é dividido em dois tipos de linguagem, que é a linguagem verbal e não verbal. Bom, a linguagem verbal é palavra, né? Verbo é palavra. Então, é a linguagem que é feita por palavras. Então, a mensagem escrita, né? A linguagem falada, então pode ser escrito ou oral, é o código verbal. Mas a gente se comunica só com o rosto, com gestos? Sim. 60% do que a gente transmite é por gestos. E esses 60% compõem mais a nossa linguagem não verbal do que a nossa linguagem verbal. Então, quando alguém nos fala algo e a gente não quer aquilo, nos pergunta, você quer? Eu não preciso dizer não. Eu posso dizer, não é? Então, a gente faz com o gesto da cabeça e com a feição do rosto, a gente diz esse não sem pronunciar palavra alguma. Né? Então, nós temos a linguagem verbal, que é feita de palavras, a linguagem não verbal, que são gestos, a feição do rosto, né? os traços do rosto que se movimentam, as imagens, né? O código, a linguagem, a libras, né? As libras, que são gestos, também são uma linguagem não verbal. Tá bom? Certo. O que é o canal? O canal é o meio por onde a mensagem é enviada. Então, por exemplo, a bula. Qual é o canal da bula? É o folheto, é um papel. Qual é o canal da notícia? Hoje seria uma postagem na internet, né? Então, esse post na internet feito em que está contido nele uma notícia, também é um canal, certo? Então, a gente vai ter hoje essa linguagem virtual, que ela acontece via internet, né? Via rede internet, que é algo muito atual, né? Hoje as pessoas praticamente não escrevem mais cartas, a gente pouco vê jornais em folha, né? Em folha de papel. Então tá tudo na internet. Às vezes a gente recebe um cartão de aniversário, um cartão de congratulações pelo casamento, mas isso é mais raro, né? Hoje as pessoas utilizam basicamente a internet para se comunicar. Muito bem. Então, o canal é esse meio que pode ser físico ou virtual. E a gente envia nossa mensagem por esse meio. O que é o contexto? O contexto é o assunto que compõe a mensagem, né? Então, eu estou enviando uma mensagem para alguém, envio, por exemplo, um aviso, posso escrever, Paulo, hoje não poderemos nos encontrar porque tem uma consulta marcada. Ângela. Então, aí, qual é o assunto? Cancelamento de um encontro, cancelamento de um compromisso. Qual é a mensagem? Paulo, não poderemos nos encontrar hoje porque tenho um outro compromisso. Pronto, certo? E o ruído foi aquilo que eu disse. É tudo aquilo que atrapalha a comunicação. Então, eu quero perguntar algo para alguém na rua, eu preciso saber se essa pessoa ouve, fala, e se ela fala o meu idioma, não é? Às vezes ela é surda. Se eu não souber Libras, eu não tenho como me comunicar com ela. Ela fala português? Se ela só fala alemão, eu não vou ter como me comunicar com ela. Ok?
Então, esses elementos que compõem a comunicação, eles são imprescindíveis para que eu possa me comunicar. Não existe comunicação sem esses elementos. Na verdade, a gente não consegue visualizá-los, mas eles estão em toda a mensagem que a gente envia. Eles estão em toda forma de comunicação. E quanto mais consciência nós temos deles, mais possibilidades de que a nossa comunicação seja eficiente, ok? Muito bem. E aí nós temos as funções da linguagem, que são recursos que nós também utilizamos para nos comunicarmos bem. Qual é uma das principais funções da função da linguagem? Dizer qual é o objetivo, qual é a finalidade comunicativa de quem está emitindo. E como que a gente percebe isso? Pela forma como essas funções são usadas. Então, como está escrito aqui, né, no slide, ela está relacionada à intenção do emissor quando a mensagem é passada. Então, é mais fácil interpretar o texto quando a gente sabe qual é a intenção que tem por detrás dele. Então, ele também é uma forma que cada indivíduo usa para organizar a fala, levando em consideração qual é a mensagem que ele quer transmitir e a intenção por trás dessa mensagem. Então, quando a gente pensa em uma publicidade, qual é a minha finalidade com a publicidade? Aí alguém rapidamente fala, é vender. Sim, também, né? Na verdade, o que eu quero é divulgar um produto ou um serviço para que alguém compre, para eu vender. Então, eu tenho que ter isso em mente, não é? Que recursos eu vou usar para vender um determinado produto ou um serviço? Eu tenho que pensar no meu receptor. Então, eu quero atingir os esportistas. Qual esporte? Futebol. Quero vender um tênis, certo? E aí, eu vou pensar em quem? Vai depender do esporte, né? Se a gente pensar no futebol, eu posso pensar no garoto propaganda Neymar, né? Posso pensar no Mbappé, posso pensar no Hulk, né? Do Atlético. Eu posso pensar em vários jogadores de futebol, mas eu tenho que pensar principalmente naqueles que são famosos, naqueles que o público tem uma preferência por eles. Por quê? Porque eles vão querer, eles podem ser levados a querer aquilo que eles utilizam. Isso é uma jogada, uma estratégia do publicitário, não é? Então, eu preciso imaginar quem quer comprar essa chuteira. Então, pensando nesse público, eu vou colocar ali alguém famoso para poder mostrar a chuteira, certo? Então, isso é uma estratégia e para isso eu vou usar então a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa é aquela que nos induz a fazer algo. E aí, para isso, ela vai usar não só a estratégia não verbal, que a gente pode colocar o Neymar correndo com a chuteira, chutando a bola. Ele não precisa falar nada, porque todo mundo sabe quem é o Neymar, mas ele pode mostrar um gol, né? Ele fazendo um gol com aquela chuteira. Isso fala tudo, não é? Eu preciso ter aquela chuteira porque eu quero ser igual ao Neymar. Então, normalmente a publicidade ela vem com algumas frases, né? Algum slogan, poucas palavras, mas, apesar disso, ele consegue passar a mensagem mostrando que aquele produto, ele não é só um produto comprado pelo Neymar. Por que o Neymar compra? Porque ele é patrocinado por quem fabrica a chuteira? Pode ser, mas também porque a chuteira é boa. Então, ele está divulgando essa chuteira. Ele não está apenas querendo vender. Ele está divulgando, dizendo que ela é muito boa. Ela é tão boa que quem usa é o Neymar. Porque ele não vai usar qualquer chuteira. Então, tudo isso está implícito no texto. Então, vejam que quando eu falo na função conativa, que é aquela função que quer que eu faça algo, não é? A partir de uma linguagem verbal e não verbal, que é a publicidade,
com as imagens, os gestos do Neymar, as feições do Neymar, os atos dele, o slogan da chuteira, né, mostrando a marca. Isso tudo vai me passar a mensagem de que eu, como admiradora do Neymar, preciso comprar essa chuteira porque eu também jogo futebol, né? Ou eu posso usar a chuteira sem jogar nada. É só porque eu sou fã dele, ok? Então, a intenção, vamos dizer que a chuteira é da Nike, a função da Nike é divulgar a chuteira para vender, tá? Então, a finalidade comunicativa desse tipo de publicidade é exatamente essa, né? Divulgar para vender. Muito bem, então nós temos várias funções e aqui nós vamos ver a primeira delas, que é a função referencial, informativa ou denotativa. Então, ela tem 3 possibilidades aí de nome, né? E qual é a principal função dessa linguagem? O caráter dela é informativo. Então, eu vou informar de maneira denotativa. Isso significa que eu não vou ter uma linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É a linguagem em que eu atribuo outros sentidos às palavras. Quando eu falo flor, eu penso em uma flor, não é? Penso na rosa, penso na margarida, penso no jasmim, na violeta, todas são flores. Mas quando eu chamo alguém de flor, eu estou atribuindo um outro sentido, não é? À palavra flor. Uma pessoa é uma pessoa, uma flor é uma flor. Mas quando eu chamo uma pessoa de flor, eu estou chamando ela de delicada, de bonita, de viçosa, não é? Então, eu estou atribuindo a essa pessoa um caráter que ela tem e que é similar ao da flor. Mas quando eu coloco todo esse sentido em um objeto e atribuo o nome desse objeto a alguém, eu estou usando uma linguagem figurada. Então, na função referencial, não existe a linguagem figurada. Onde ela está? Ela está nas enciclopédias, quando eles atribuem definição e características a algo. Por exemplo, as enciclopédias que havia antigamente, né? Elas, quando a gente era criança e a gente fazia pesquisa nelas, por exemplo, o que é um vulcão, não é? Então vinha lá, vulcão, rachadura provocada na terra ou nas rochas, e que espelha o magma, que é o conteúdo do planeta Terra. Né? O magma, que é uma substância incandescente, né? Que está no centro da Terra. Então, aí, ele não vai usar nada figurado. Ele vai dar nomes, ele vai atribuir dados, não é? Quantos vulcões existem na face da Terra? Existem na face da Terra. Quais estão ativos? Quais estão inativos? Que cidades já foram cobertas pela lava de um vulcão? Então, tudo isso aí são informações que a função referencial vai utilizar para poder cumprir com a sua finalidade, não é? Que é informar. Ela vai informar o que é um vulcão. Então, aparecem ali dados concretos, fatos, circunstâncias, né? Então, o assunto aí é falar sobre o vulcão. O que é um vulcão, certo? Muito bem. Na função emotiva ou expressiva, é uma linguagem que reflete emoções e sentimentos. Então, ela é usada quando o emissor centra a linguagem nele mesmo. Então, onde está a função expressiva e emotiva, ou emotiva? Ela aparece em letras de música e em poemas. Então, quando ele fala, eu sofro muito, eu estou amando, eu fui abandonado pelo meu amor, eu não aguento de saudade. Então, tudo isso é a emoção do eu lírico, que é quem está escrevendo, que é quem está expressando aquele sentimento. Então, a função expressiva, ela vai ser utilizada exatamente nesses textos, canções de música ou em poemas. Mesmo nos romances, né? No romance, que é
do domínio discursivo literário, a gente vê ali as demonstrações de sentimento dos personagens. Então, a preocupação aí é expor o sentimento, ok? Muito bem, a função poética ela é parecida com a função emotiva e expressiva. No caso da função poética, a minha preocupação é com a mensagem. Então, eu quero expressar a minha mensagem de uma forma sonora, né? Eu quero fazer um jogo de ideias. A gente dificilmente consegue traduzir 100% ou decodificar 100% de um poema, não é verdade? O poema, ele é algo que vem do íntimo do poeta. Mas ele usa uma linguagem que às vezes a gente não consegue identificar o que ele está querendo dizer exatamente. E esse é o prazer dele, não se fazer entendido completamente. Mas porque a mensagem está cheia de recursos que muitas vezes vão tornar o que está sendo escrito, o que está sendo dito, difícil da gente entender. Porque não foi a gente que escreveu, não é? Ele não estava pensando em se fazer entender, ele estava pensando em expressar o que ele estava sentindo. Então, a função poética, ela aparece também nos poemas, certo? É uma coincidência aí, né, dos textos que trazem a função poética. Os textos também que têm a função conativa, muitas vezes eles podem trazer esse tipo de linguagem também, porque chama a atenção do leitor. Então, às vezes, eles fazem trocadilhos, né? Algumas propagandas, por exemplo, daquele vendedor de frutas e verduras, da Hortifruti. Então, a Hortifruti muitas vezes faz uma brincadeira com os filmes ou com músicas, né? Então, ela usa trocadilhos para poder nos fazer lembrar de algo a partir daquilo que ela está vendendo. Então, existe uma propaganda dela que são 2 espigas de milho vestidas de cantores sertanejos e ali escrito os 2 milhos de Francisco, que ele faz uma referência aos 2 filhos de Francisco, né? Por isso os milhos vêm vestidos de cantores sertanejos, né? Que é o Zezé de Camargo e Luciano. Então, ele faz uma brincadeira, né? Isso aí, essa ludicidade, né? O lúdico, a brincadeira, ela acontece também a partir da função poética, ok? Então, onde nós vamos encontrar essa função são nesses textos que eu falei. Na poesia, né? Na propaganda, na publicidade e nesses textos que usam muito as figuras de linguagem, tá certo? Então, tá. Então, aqui a preocupação é a mensagem. Então, voltando um pouquinho, a função referencial, na verdade, ela é o contexto. Quando a gente sai das funções da linguagem e pensa nos elementos, as funções da linguagem e os elementos da comunicação, ela é igual ao referente, ao contexto. A função emotiva é o emissor, porque ele está falando aquilo que ele sente. E ele muitas vezes usa o eu para poder falar isso. A função poética é a mensagem, porque ele está preocupado com essa mensagem. Não é qualquer mensagem que ele quer enviar. Ela tem que ser uma mensagem bem elaborada, rica em figuras de linguagem, ou rica em um vocabulário mais elaborado, mais diferenciado. Então, existe uma relação muito próxima entre as funções e os elementos da linguagem. Bom, a função fática é aquela em que a gente quer confirmar que o receptor está ouvindo a gente, certo? Então, quando o emissor fala, ele espera uma resposta. Então, quando a pessoa não responde a gente até está me escutando, né? Isso acontece muito pelo telefone. A gente fala alô, a pessoa responde. Aí eu faço uma pergunta e ela responde. Quando ela fica sem responder, eu falo assim, alô, tem alguém aí? Não é? Alô, tá me escutando? Então, a função fática, ela tem essa função. Ela quer esse contato com o receptor, né? O emissor é esse contato com o receptor, com quem ele fala.
Então, aqui a gente tem o elemento da linguagem receptor, porque é para ele que eu envio a mensagem, mas eu preciso saber se ele está escutando, se ele está lendo, né? O leitor é mais difícil de o autor perceber, não é? Ou de saber se ele entendeu o que foi escrito. Mas ele escreve para alguém. Só isso já caracteriza a função como ligada, extremamente ligada ao receptor, certo? Bom, a função ponativa ou apelativa, nós já falamos sobre ela, não é? Aqui a questão é a linguagem, né? É a linguagem verbal e a linguagem não verbal ou a linguagem mista. Quando eu tenho um texto com imagens e palavras, eu tenho a linguagem mista. Quando eu tenho um texto só com imagem, eu tenho uma linguagem não verbal. Quando eu tenho um texto só com palavras, linguagem verbal, certo? E aí o que eu quero é influenciar o receptor, né? Eu quero convencê-lo a fazer alguma coisa. Eu posso, por exemplo, me aproximar desse leitor falando com ele, mesmo que seja por escrito. Eu posso influenciar esse leitor dando ordens a ele, né? Faça isso, beba Coca-Cola. Então, beba Coca-Cola, o beba é um imperativo, né? E aí com sentido de ordem ou de pedido. Beba Coca-Cola, ela dá mais vida. Esse era um slogan da Coca-Cola há alguns anos atrás. Hoje a gente sabe que a Coca-Cola é um dos alimentos mais prejudiciais para a nossa saúde. É o pior alimento que existe no mundo, né? E dizer que ela dá mais vida, ela pode dar mais prazer, né? Proporcionar um prazer rápido, mas ela e aí ela é contraditório dizer que ela dá mais vida, né? Tanto que eles mudaram o slogan. Bom, a função metalinguística, ela fala dela mesma, ela fala da linguagem. Então, quando ele usa o código, que é a língua portuguesa, para explicar a própria língua portuguesa, ele está usando a função metalinguística. Onde? Nos dicionários. Laranja, fruta tropical, de casca grossa, áspera e laranjada, com interior amarelo, com gomos. Ele está explicando aí o que é a laranja. O código laranja, e aí eu explico usando o código verbal, que é a língua portuguesa. Então, a metalinguística é isso, né? A função metalinguística que a gente vai usar para poder explicar a própria linguagem, tá ok? Muito bem.